A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Devocional Isaías, capítulo 28. Esse capítulo ele é um pouquinho mais extenso, mas ele também tem muitos detalhes, é um pouquinho mais complicado ao meu ver. Então eu vou ler o capítulo todo e conforme a direção do Espírito Santo, eu já li ele algumas vezes hoje, e conforme a direção do Espírito Santo, eu vou trazendo apontamentos acerca do versículo que o Senhor tocar o meu coração. O título, na minha versão da Bíblia, que é a Almeida Revista Corrigida, ela é o anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. E começa assim no verso 1. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Ai da soberba dos bêbados. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas, que transbordam violentamente e derribará por toda a terra. O Senhor, ele mandará um homem forte, corajoso e valente, poderoso e valente, para ir contra eles. Verso 3. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Essa coroa de soberba dos bêbados, dos que se deleitam ao vinho e à bebida forte, ela será pisada, não subsistirá a coroa de soberba. Verso 4. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. Está dizendo, olha, vai acabar, vai se extinguir, acabou, porque o figo ele é engolido, ele é comido e acaba. Verso 5. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. O Senhor dos Exércitos, o próprio Deus, ele será por coroa gloriosa, por grinalda formosa e para os restantes do seu povo, aqueles que ainda restarem vivos, porque eles serão, como a palavra diz, pisados, por um homem que será mandado pelo Senhor, que é valente e poderoso. No verso 6 diz assim: E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Está dizendo, mas também estes erram. No 6 fala, será um espírito de juízo para que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, também errarão por causa da bebida forte. No verso 9 diz assim, a quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que está dizendo a palavra do Senhor, o que eu entendi, é que o Senhor, sobre os que restarem vivos, ele será a coroa gloriosa daqueles que restarem, os remanescentes. E haverá um espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Só que esses também erram por causa do vinho e da bebida forte, por causa da bebida, se embriagam.
E até os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte. Aqui está dizendo, são absorvidos pelo vinho, né? Na mesa deles há imundícia e há vômito. Eu acho que é muito além de uma imagem real, né? De haver vômito e imundícia, mas uma imagem figurativa do que há no meio deles, né? Imundícia, eles colocam regras sobre regras, há regras e mandamentos e mais regras e mais regras. Mas regras e mandamentos sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença do Senhor para nos ensinar, sem Jesus, que é o caminho, regras e mais regras não levam a lugar nenhum. Mandamentos e mais mandamentos, na verdade, aprisionam as pessoas, podem até afastá-las de Deus, quando nós não conhecemos o nosso Senhor, quando nós não conhecemos o caminho que é Cristo Jesus. Verso 10, né? Ainda estava falando sobre isso, um pouco aqui, um pouco ali, de regra e mandamento. 11. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Veja, no 10, está falando, versículo 10, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Não adianta, né, um povo querer seguir, obedecer às leis do Senhor, os mandamentos de Deus, se não há o Espírito Santo de Deus no meio, e se não há Cristo Jesus, que é o descanso, o nosso refrigério. E é o caminho para a salvação, e é o caminho para se chegar a Deus Pai. Então, aqui está falando, porque a regra sobre regra, mas no 11 fala, pelo que por lábios estranhos e por outra língua. O que quer dizer? Por lábios estranhos, por outra língua, por outro povo, que não fala a mesma língua do povo de Efraim, de Judá, né? O povo de Israel. Não falam a mesma língua, pelo que por outra língua, por lábios estranhos, chegará, né? Falará a este povo, falará a Israel, e ao qual disse, este é o descanso. Apontarão quem é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir, não deram ouvidos à voz, não quiseram ouvir. O povo, o mesmo povo que não creu que Jesus era o Filho de Deus naquele tempo em que o Senhor foi mandado, a primeira vinda, né, do Senhor, do Filho de Deus à terra, eles não creram que Jesus era o Filho de Deus. Eles mandaram crucificá-lo. E a palavra, né, o Senhor usa os profetas para anunciar que isso ocorreria. Assim também fala, olha, falará este povo, um outro povo, que fala uma língua estranha, que não é a mesma língua dele. Este é o descanso, este é o refrigério. Mas eles não ouvirão, eles não atentarão, eles não reconhecerão quem é o descanso, quem é o refrigério. Eles não quiseram ouvir, permaneceram no mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Não adianta obedecermos aos mandamentos, às regras, se nós não temos Cristo Jesus na nossa vida. Se nós só obedecemos regras e mandamentos, nada mais é do que legalismo. Você acha que está fazendo bem, mas aquilo está te aprisionando e ferindo aos outros ao seu redor. O Senhor é o nosso refrigério. Nós devemos obedecer, sim, às leis e os mandamentos do Senhor, porque elas são vida para nós, mas sempre com Jesus e o Espírito Santo nos direcionando no meio, para que isso não se torne uma corrente, não se torne uma prisão, um legalismo para cada um de nós. No verso 13 diz assim, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra,
regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se lancem e sejam presos. E está dizendo, a palavra do Senhor lhe será como mandamento sobre mandamento. E não é para ser assim, né? Aqui eles estão presos nessa visão. Ouvi, pois, versículo 14, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte. Aqui já está falando para um povo que está escarnecedores, né? Que estão dominando o povo que está em Jerusalém, né? Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança, quando passar o dilúvio do açoite não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Verso 16, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Essa pedra, né, que o Senhor fundou em Sião, é o Senhor Jesus, é o Messias, é Cristo. Ela está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Não adianta se esconder, né? A justiça do Senhor virá, né? A saraiva varrerá, como a saraiva varrerá o refúgio da mentira. As águas cobrirão o esconderijo, né? As águas cobrirão o esconderijo daqueles que estão se escondendo em coisas como concertos, né, que fizeram com a morte, com o inferno fizeram aliança. Não adianta fazer aliança achando que tem garantia, né, de que vai resistir e que vai prevalecer e que vai conseguir resistir ao juízo de Deus que virá sobre toda a terra. Porque não adianta fazer concerto com o inferno, aliança com o inferno, porque tudo será descoberto nessa terra. Tudo o Senhor, Ele fará de acordo como Ele determinou. E aqui está dizendo, a água cobrirá o esconderijo, não adianta se esconder, não ficará pedra sobre pedra. Verso 18, e o vosso concerto com a morte se anulará. Veja, vocês podem ter feito concerto com a morte e com o inferno, feito aliança, mas esse concerto se anulará. A vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Vocês serão oprimidos por ele. Porque não adianta se garantir nessas coisas, porque Deus é quem governa todo mundo. Deus é quem criou esta terra. Deus criou os anjos, que são os anjos caídos. Deus criou todas as coisas. Não adianta fazer concerto com o inferno, aliança com o inferno. Só o nosso Senhor. Então, se volte para o Senhor. Faça concerto com quem se deve fazer concerto, que é com Deus, o Senhor. O Senhor quer que pare de praticar a iniquidade e se volte para Ele. No verso 19, que é a continuação. Desde que comece a passar, né, Ele vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias. Está falando do dilúvio do açoite passar. Então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, o dilúvio de açoite vos arrebatará. Porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Causará grande medo, turbação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela,
e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Nós não conhecemos todos os planos do Senhor. Quem conhece a mente de Deus? Ninguém conhece. O Senhor, Ele revela para aqueles que Ele quer revelar o que Ele quer revelar. Nós confiamos na justiça e no amor dEle. Nós confiamos na misericórdia do Senhor, mas sabemos que pela santidade dEle, por Ele ser justo, por Ele ser bom, Ele tem que executar a justiça, o juízo dele, para acabar com o mal, com a iniquidade que há sobre a terra. O Senhor é santo, nele não há maldade. Por isso, ele quer que nós sejamos bons e humildes e santos como ele. Mas ele não tolera a iniquidade. Então, ele se levantará com ira sobre toda a terra e derramará juízo, sim, para que haja correção, para que parem de praticar aquilo que é mal, o que é cheio de iniquidade. Então, o seu ato, né, como está dizendo, ele vai executar o seu ato, o seu estranho ato. Quem pode entender, né, a mente do Senhor? Precisamos só confiar no nosso Deus. Agora, pois, verso 22, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes. Não mais sejam escarnecedores, não mais pratiquem a iniquidade, para que a vossa ligadura, as vossas correntes, né, as vossas prisões, elas não sejam mais fortes. Porque já ouvi o Senhor dos Exércitos, Senhor Jeová dos Exércitos, falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. O Senhor já determinou, e aquilo que o Senhor determina, ele não volta atrás. E ele falou sobre uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. A destruição virá sobre toda a terra por causa da maldade do homem. O Senhor, ele já destruiu essa terra uma vez por meio da água, né? E ele falou que nunca mais destruiria com água essa terra. Por que o Senhor destruiu essa terra? Porque ele olhava para a terra e ele via quanto de maldade que existia na terra, o quanto os homens faziam mal uns aos outros, o quanto a verdade e a justiça e aquilo que é bom tinha sido deturpado, e o que era bom fez parecer mal, e aquilo que era mal se fez parecer bom. E aí o Senhor viu, olhou para a terra e viu Noé, né? E manda Noé anunciar a mensagem que haveria um dilúvio que destruiria toda a terra. Mas as pessoas zombavam de Noé, não acreditavam em Noé no tempo certo, porque naquele tempo não havia chuvas tão fortes assim. E no tempo certo o Senhor mandou a destruição sobre a terra, mas antes o Senhor mandou a semente, a palavra, mandou a Noé não só fazer a arca, mas falar para os outros que estava vindo um dilúvio sobre a terra, mas ninguém deu ouvidos. O Senhor, ele manda a semente, ele manda a palavra falando, olha, haverá novamente destruição, porque a maldade se aumentará de tal forma, mas a salvação é Cristo Jesus. Eu já vos enviei a salvação. E ele manda a palavra, como Noé falou, a salvação, né, vai ser a arca, porque Deus mandou eu construir a arca. A nossa arca hoje é Cristo Jesus, a salvação vem por meio dele, haverá destruição sobre a terra. Mas ele está falando, a semente é lançada. Ele está dizendo, olha, escarnecedores, pessoas que praticam a iniquidade, por causa disso eu destruirei a terra, mas eu enviarei salvação. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão salvos, como Noé e sua família foi salvo na arca. Mas muitos não ouvirão, como não ouviram Noé, mesmo anunciando a mensagem. Muitos não ouvirão e muitos morrerão, muitos serão destruídos. Verso 23, o profeta Isaías fala assim, inclinai os ouvidos,
e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Né? O lavrador, ele fica todo dia preparando a terra? Não, ele não fica todo dia preparando a terra. Verso 25, não é. Antes, assim, quando já tem gradado a sua superfície, preparada a sua terra, então espalha nela ervilhaca, semeia cominhos, lança nela do melhor trigo ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Deus instrui o homem, né, acerca do que há de fazer. Não é só para ficar o tempo todo preparando a terra. Deus o instrui, prepara a terra, lança a semente. No tempo certo será feita a colheita. Verso 27. Porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. Porque se passassem carros sobre a ervilhaca, elas seriam quebradas e destruídas. Então o Senhor usa as ferramentas certas, necessárias, para que seja colhido sem quebrar aquela plantação. O Senhor dá sabedoria ao homem. Precisamos pedir sabedoria a Deus. Verso 28. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Deus é maravilhoso em conselho e grande em obra. Nós não devemos ficar sempre só preparando a terra. Precisamos lançar a semente também. Alguns prepararão a terra, outros lançarão semente e alguns colherão os frutos dessas sementes, né? Só que até o colher tem que ser um instrumento certo, tem que ser a forma certa para que essa colheita não se perca. E o conselho, o nosso conselho, vem do Senhor, porque Ele é maravilhoso, como diz a palavra, em conselho e grande em sua obra. O nosso Deus, Ele quer nos ensinar como fazer a obra que é dele, né? Nós devemos anunciar o Evangelho, nós devemos preparar a terra, lançar a semente. Noé lançou a semente, a palavra de salvação, mas ninguém deu ouvidos. Nós devemos, né? Alguns preparam a terra, como Paulo diz, alguns lançam a semente e alguns que não são os mesmos colherão os frutos. Mas o conselho vem de Deus. Não busque conselhos em outros lugares. O nosso conselho vem do Senhor, que é maravilhoso em aconselhar. Estaremos fazendo aquilo que é bom quando buscamos o conselho do nosso Deus. Se o Senhor te deu um ministério, uma obra nas tuas mãos, você tem que saber que você vai fazer o que é certo quando você busca o conselho no maravilhoso conselheiro que é o nosso Senhor. Busque conselho no Senhor e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, né? A colheita virá sobre toda a terra, o Senhor mandará destruição. Aqueles que estão no Senhor serão salvos. E precisamos ter cuidado com como lançamos a semente, com como preparamos a terra, com como fazemos a obra do Senhor. E para termos esse cuidado, precisamos buscar o conselho em Deus. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me trouxe de trazer a palavra dele, né? Que o Senhor, ele ministre mais no nosso coração acerca dessa palavra, né? Que o Espírito Santo de Deus nos traga revelações profundas acerca da palavra dele, que sejamos abençoados por aprender mais do Senhor. Amém?
Até amanhã, se Deus quiser, continuando o estudo de Isaías no capítulo 29. Tchau!